Olá, boa tarde. Mais uma vez, graças a Deus, depois de problemas de saúde, não deu para a gente estar na quarta-feira passada aqui, para a gente continuar o nosso estudo aqui, o nosso bate-papo em relação à palavra do Senhor. Mas graças a Deus que o Senhor nos permitiu estarmos aqui novamente. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler a partir hoje do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E quero aqui também apresentar aqui. Você já conhece, mas a gente sempre dá uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. A Eliade vem daqui a pouco. Você é o nosso convidado. Quero, antes de começar, de iniciar, dizer para você o seguinte. Se você tiver algum comentário, se você tiver alguma pergunta, manda para nós, que aí na próxima semana a gente vai compartilhar isso com você e vai fazer. A Eliada acabou de chegar. Boa tarde. Então, que Deus possa então trazer para nós aqui a luz daquilo que nós vamos conversar hoje. Amém? Então vamos lá. Eu quero só dizer o seguinte. Nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, estamos vendo algumas coisas que são muito importantes para nós. A partir do início da igreja. A igreja iniciou, Deus capacitou ela com poder do Espírito Santo vindo do céu. Eles foram capacitados. A partir do momento que eles foram capacitados, foram cheios do Espírito Santo, eles mudaram completamente. De indoutos, de sem conhecimento, passaram a ser admirados pela sabedoria, pelo conhecimento que adquiriram. E não somente isso, os milagres começaram a acontecer. E aí nós chegamos na outra semana, depois da pregação de Paulo, a gente começou a ver a primeira cura. De Pedro. Oh, a pregação de Pedro, perdão. A primeira cura que houve, que foi do mendigo lá na porta de Formosa. Depois disso, a gente vê a eloquência, né, do Pedro e os discípulos estavam com ele, com relação à pregação dele, que foi tão poderosa que 3.000 almas se converteram. E ele, então, falando com muita sabedoria e com muita autoridade, falando a respeito da morte de Jesus e que eles mataram Jesus, foi morto pelas mãos deles. Mas esse mesmo Jesus ressuscitou dos mortos e está dando a oportunidade agora de que se arrependam e sejam salvos. Hoje, então, nós vamos ler a partir do momento em que eles começaram a ficar tão assim conhecidos que vieram já para prender eles. Então, levaram eles perante o Sinédrio. Os judeus começaram a ficar com inveja e tal, e aí foram lá e prenderam eles para interrogar eles. Porque o evangelho, ele é confrontador. Né? Ele é a verdade. E onde tem a verdade, aqueles que estão andando na mentira ficam incomodados. Né? Você vê o poder do evangelho, né? Então vamos lá, vamos ler. Deixa eu ver quem vai ler hoje. Posso ler? A Raabe vai ler, então. É o início de 4? Do 4, Aí quando você para no versículo 12, tá? Tá. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os 2 apóstolos estavam ensinando o povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os 2 e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo,
Os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui, completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Que verdade, hein? Que lindo, né? Todo engano vem abaixo com a palavra. Imagina o Caifás escutando isso. Nossa, aí. Agora, o que chama a atenção aqui nesse texto? Quantas coisas chamam a nossa Muitas, atenção nesse né? texto aqui? Vamos enumerar algumas. Isso aqui dos saduceus, que eles não criam na ressurreição. Não criam, é. É. Quando falava em ressurreição dos Eles já mortos, ficavam... eles ficavam loucos da vida, né? Eles não criam. É engraçado, né? Como é que não criam? Mas eles não criam ressurreição, mas os fariseus acreditavam em reencarnação. Olha que coisa terrível. É. Não lembra que a gente leu, estudou sobre isso? O espiritismo Eles vem acreditavam, eles eram espíritas praticamente, os fariseus. E foi nesse contexto que Jesus veio, né? É. Pregando que ele é a ressurreição, né? E a gente pode observar também que em pouco tempo, muito pouco tempo, vê a eloquência, vê o poder que estava na palavra de Deus ali nos apóstolos, que no primeiro momento em que Pedro falou aquela multidão, eram quantas pessoas que foram salvas? 5 Não. No primeiro momento. 3.000, né? 3.000. E já, olha só como isso foi crescendo, né? Porque aqui, quando eles são levados perante o Sinédrio, já o número já era 5.000. Agora, eu fiquei pensando aqui uma coisa, né? Porque a mamãe falou que eles acreditavam em reencarnação. Né? Antes de Jesus vir, quanto tempo fazia que Deus não falava? Muito tempo. Então é a prova, né, de que para que a verdade esteja presente na vida da igreja, é o que faz com que a presença de Deus é que faz com que a verdade permaneça no lugar. Se a igreja não tem a presença de Deus, ela dá liberdade para o engano. Ela dá o acesso ao engano. Para espírito de demônio. Isso, então fazia muito tempo que Deus não falava ao povo. Então eles estavam andando como cegos. De misticismo. Isso, como cegos, Sim. tentando guiar outros cegos e colocando coisas que nunca tinham sido ensinadas a eles. Desde que Deus tirou o povo do Egito, isso nunca foi ensinado a eles. Então, mas sobre acreditar em mortos, aí sim. Mas isso aí que a Rabi falou é um alerta pra gente. É uma coisa a se pensar. Para que as pessoas possam seguir como referência. Porque falar assim, mas essa era a referência daquele período. Hoje as coisas funcionam de forma diferente. Né? Automático, né? Canto louvores, leia a palavra, faz uma pregação, pronto. Não precisa nem do Espírito Santo, não. Mas veja o que a Rabi colocou. O principal para uma igreja desenvolver um relacionamento com Deus, para ela desenvolver um relacionamento entre irmãos, para comunhão, né? E para essa unidade, é a presença de Deus na igreja. Porque não adianta nada pregar se Deus não estiver presente, gente. O povo de Israel, quando Jesus estava ainda pregando, anunciando, eles já não tinham a presença de Deus entre eles. Eles tinham o templo, né? Aquele templo, todo mundo ia para o templo, eles iam para o templo, eles cumpriam todos os rituais, mas Deus não estava presente. Que lá em Ezequiel, Deus mostra
a presença de Deus, a glória de Deus indo embora. Indo embora. embora. Do templo, né? Foi retirada. E quando Jesus, ele disse, está E a consumado. arca não estava mais. O véu se rasgou, a arca não estava lá. Não. Que a arca, ela representava A a presença de Deus. presença, como é que fala? A presença literal, a presença de Deus ali entre eles. Tanto é que... Jorge, e por que a presença de Deus foi embora? Deus Por causa- mostrou, né, a idolatria. A idolatria. Dentro do templo. Dentro do templo. Eles estavam adorando outros deuses Lagartos. dentro do templo. As mulheres choravam já por Tamuz. Agora, o Michele estava falando esses dias em casa, que ele escutou uma pregação e ele estava me comentando que o povo de Israel, vez por outra, começava a querer outros deuses. Isso. Né? Só que vocês percebam que os outros povos não eram assim. Não. Mas o povo de Israel tinha uma Eles inclinação. eram lá do Baal e do Baal eles eram. Mas claro, né, Rabi? O povo do Baal pode andar conforme tudo que eles querem fazer. Isso. Todas Eles as porcarias. eles matavam os próprios filhos, ofereciam. Faziam orgias. O templo era orgia sexual de homem, de mulher, tudo. Então quer dizer, tudo que a carne quer, né? Isso que o povo Só de que Israel assim, queria. é muita crueldade, desamor, né? Muita maldade. E né, já o Deus de Israel era o Deus de amor. Isso. Mas eles preferiam seguir os outros Isso. deuses. Sacrificar filho Filho, e eles do que eles Não fizeram era isso. Isso, do pra que- aquela deusa lá, né? A zerar. A Será. do falou que ela era seguir- contaminada. do que seguir a Deus, que é um Deus de amor, de cuidado, de, né? Você vê, os outros povos continuavam vivendo lá naquela escuridão deles. Agora É. o povo de Israel, vez por outra, com um Deus tão maravilhoso como era o Deus de Israel, Eles abandonaram. eles abandonavam e iam para a escravidão disso. Porque eram escravos das paixões carnais. Isso. Até hoje é assim, Até as pessoas hoje é não assim. querem saber de Deus. Né? Cuidado Eles falam com as assim, eu paixões quero ser carnais. livre. Quer ser livre? Mesmo você não consegue não fazer um monte de coisa? Será que você é livre mesmo? Porque para esses deuses e até os deuses de hoje, é uma base de troca. Eles entendem isso. Então, por exemplo, tudo bem se você quer se lambuzar de coisa errada. Mas se você fizer sacrifício X, tá resolvido. Isso. Entendeu? Tudo bem se você quer ficar com a mulher do próximo. Mas se você sacrificar aqui seu filho, Isso. tá tudo resolvido. É como se um sacrifício anulasse o pecado que você está cometendo. Mas não existe nenhum sacrifício que anule a não ser o sacrifício perfeito que foi De o sacrifício de Jesus. Jesus. E aí sim, ele veio para perdoar os pecados, para a gente ser totalmente limpo daquilo e não continuar mais. A questão desses povos é que eles queriam continuar. Eu ia lá, arrumava, dava uma limpada, daqui a pouco eu estava de novo fazendo coisa errada. Agora faz outro sacrifício. E assim é. E também, uma coisa que a gente tem que observar é que o povo de Israel se inclinava para esses deuses e esses povos, outros povos, eles tinham, né, os seus deuses e os seus costumes e fazia com que o povo de Israel observasse e quisesse, inclusive, andar como eles, praticar como eles, mas eles eram deuses específicos, que a gente pode dizer assim, nós sabemos quem é Baal, sabemos quem é Azerá, sabemos quem é Tarotes, os tarotes, enfim. Mas hoje em dia, a igreja, ela tem uma outra conotação, que parece que tem uma outra conotação, mas não tem não. O livro de Apocalipse, ele fala a respeito da igreja, quando ele fala das 7 cartas para as igrejas, ele fala das 2 últimas igrejas do último tempo, que é a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. A gente vê o seguinte, que na igreja de Laodiceia, o texto fala que eles adotaram a doutrina de Jezabel, né? Eles toleraram, né, a presença de Jezabel, que
que isso constitui tudo quanto é sensualidade, manipulação, que mais? Enganos, né? Feitiçaria, né? Ambição desenfreada, porque ela é muito ambiciosa. Sede de poder, então, né? E ele fala assim, eu tenho contra vocês que vocês toleram isso. Então a igreja não está distante. Aí tu pode olhar para o povo de Israel e dizer assim, nossa, esses caras, vou te falar, tinha Deus, tinha o sol, né, a nuvem sobre eles, tinha o fogo guiando eles, tinham ali o maná no deserto. Quando entraram para a terra que emana leite e mel, eles tinham lá, né, Deus tinha dado para eles. Eles entraram, a primeira coisa que eles fizeram quando entraram para a terra foi fazer acordo com o povo que estava lá, em vez de fazer exatamente como Deus tinha mandado. Por quê? Porque eles começaram a ambicionar o comportamento dos povos amorreus, os jebuseus, enfim. Porque aparentemente está tudo bonito, né? E hoje nós não estamos vivendo nada diferente. Eu queria falar sobre isso que a Raabe falou sobre a presença do Espírito Santo, né, na igreja. Então no início você falou assim que depois que eles receberam, né, o Espírito Santo, no Pentecostes ali, eles mudaram, né? Então a gente vê que o Espírito Santo é como uma luz que se acende dentro da pessoa, né? De repente ela tá ali tímida, em trevas, ela lê a palavra, mas não entende muito, mas quando ela é cheia do Espírito, de repente aquilo, as letras da Bíblia saltam dali, você passa a entender, começa a fazer sentido, você começa a lembrar de tudo que confirma o que você está lendo, né? Então o Espírito Santo é como essa luz que acende dentro de nós e vem a revelação da palavra. E também não é só isso, não. Ela muda a pessoa de uma condição de covarde. Por causa da revelação, você se encoraja. Porque você vê que Pedro, quando foi lá ver, quando Jesus foi levado, né, perante o Caifás, o Anás, o Caifás, o Pedro, ele foi até próximo deles. E quando ele está lá, ali perto da fogueira, para observar, ele estava morrendo de medo. Quando falaram para ele que ele era um deles, ele logo negou. E o próprio Jesus já tinha dito isso, ele mostrou uma coragem antes que ele não tinha. Não, Senhor, com o Senhor eu vou até a morte. E Jesus falou, olha, Pedro, desculpa. Essa coraginha dele aí era carnal. Né? Não é coragem daí ela se esvaiu. A autoridade espiritual é muito diferente. É de alguém que quer lisonjear, de alguém que quer dizer, não, eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo. Jesus falou, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Quando o galo cantar 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes. Isso né? é o ser humano. Você né? vai me negar. Antes que o galo cante. Então é assim, ele falou, você vai me negar. Ele, não, que isso? Que isso? De maneira nenhuma, eu vou contigo até a morte. Acontece que quando foi colocado à prova, o que aconteceu? Por quê? Porque ele não tinha esse poder, não tinha sido transformado, né, pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, para virar essa outra pessoa que a gente vê aqui. Com tanta autoridade e sem medo nenhum, porque quando ele estava lá no pátio, lá, e Jesus estava sendo interrogado, ele estava morrendo de medo das autoridades que estavam lá dentro. Agora não, ele foi levado diante das autoridades. Ele foi levado diante do Sinédrio e ele chega lá e não que ele sai peitando posicionado, todo mundo, mas falando com autoridade, com conhecimento e com ousadia. Agora tem um detalhe aí importante, eu fiquei pensando. Como a gente consegue definir ou consegue, como é que eu posso dizer, perceber que aquela igreja onde nós estamos entrando tem a presença de Deus ou não? Então eu não vou citar nomes aqui, mas geralmente quando você entra em alguns templos, né, que não é o que a gente professa, né? Você ali você já sente frieza, é uma frieza tamanha. Uma geladeira.
Muitos rituais. Porque você tem o Espírito Santo. Isso, muitos rituais. Talvez para poder preencher. Isso. Mas não existe a presença de Deus que faz toda a diferença no ambiente. Porque se a gente não tiver a presença de Deus na igreja, a gente para de ir na igreja. Porque se torna enfadonho, se torna chato. E é por isso que são tantas as pessoas, tantos fiéis que já se perdeu essa igreja. Tanto. Por quê? Porque não existe presença de Deus ali é apenas rituais. Então é um culto enfadonho, né? Muitas vezes faz a glória humana. Isso, faz o ritual, glória humana, e as pessoas vão lá, poxa vida, ao invés de eu ir no culto, eu vou num churrasco lá com os amigos, tá mais legal. Tá entendeu? mais legal, né? No culto, o que torna diferente não são as músicas que a gente tá cantando, né? Não é a palavra boa do pastor, não. Não é o amigo que a gente vê do lado, não. O que faz a gente voltar é a presença de Deus. Sim. Que é ela que faz tudo, parece assim, ficar bonito, brilhoso, Só isso, gostoso. Né? Aconchegado. Isso. Você tem vontade de voltar? E você vê uma coisa, né? Antes de nós nos convertermos a Cristo, a gente nós éramos pessoas humanos, seres humanos carnais. A gente era completamente carnal antes, quando o pecado nos dominava. Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre nós nós saímos de ser um ser carnal e passamos a ser um ser espiritual. Daí é que está o segredo, gente. Aí está o segredo do que ela está falando. É o seguinte, nós temos um sensor. E qual é o sensor que nós temos? O Espírito Santo de Deus é o nosso sensor. É como uma coisa, você tem um sensor que percebe o ambiente. Você entra em sintonia com o que está no ambiente. Então você tem esse sensor que identifica que tem a presença de Deus. Então a palavra do Senhor diz assim que o espiritual, ele discerne tudo. Mas ele não é discernido por ninguém. Mas ele discerne tudo. Então há um discernimento de que, opa, Deus está aqui. Não está acontecendo nada no culto. Não tá aquele momento que a gente vê nas igrejas hoje que para fazer acontecer, né? Nada disso, não está acontecendo nada. E de repente você percebe. Eu vou citar um exemplo aqui. A primeira vez que nós fomos na Igreja Batista da Lapa, lá em São Paulo, a gente tinha encerrado nosso trabalho na Shekinah. E aí, nós fomos então vamos visitar a igreja do Valdomiro Santiago. Né? Vamos visitar a igreja lá, porque naquela época a igreja do Valdomiro Santiago, estava acontecendo tudo. Muita né? coisa de E fé, o meu ex-cunhado né? falou, nossa, lá, milagre e tal. Nós, curiosidade, falamos, vamos ver. E fomos. Quando nós chegamos na igreja, não tinha culto. Estava fechado. E agora? O que vamos fazer? Aí um falou, vamos para a igreja bíblica da Praia, tá muito longe, tá muito tarde e tal. E a Batista tava Aí lembrou a Fernanda, né? Lembrou. Fernanda lembrou, Tem uma tem igreja aqui perto que eu conheço. a igreja Batista, vamos dar um pulo lá? Vamos ver se tem culto lá? A gente já estava na Lapa. Então nós fomos lá. Quando chegamos lá, tá, o pessoal tudo ali, um conversando aqui, o outro conversando lá, e o pastor da igreja. O nosso amado pastor João. O pastor da igreja pegou o violão e começou a tocar. E começou Sozinho. A cantar. Sozinho ali, adorando. A gente sentou, a hora que a gente sentou, ele começou a adorar a Deus sozinho. Aí começou Sem a o subir. babababá, sem o nada, sem nada. Ele começou a adorar, começou a cantar e começou a envolver de tal maneira a igreja que o nosso sensor fez isso. É aqui que eu Dali a pouco tinha era culto dos jovens. Tinha um jovem no chão, já ajoelhado.
tinha outro de pé de mão pro alto adorando, sem ele falar uma palavra. Uma palavra. A adoração tomou conta. Tomou conta daquele lugar. Então é Coisa assim, linda. a gente que saiu para ir ver um lugar lá de curiosidade, quando chegamos lá, o que nós identificamos? A presença de Deus. Opa! É aqui que eu quero ficar. E ali ficamos até se mudar para cá. Ficamos até se 12 mudar anos. para cá, para Ubatuba. 12 anos, 12 ou 13, não sei, 12 anos nós ficamos na Igreja Batista da Lapa, porque a gente identificou a presença de Deus. Quando ela começou a fugir de lá, nós também começamos a identificar que já não estava mais lá. Né? Aquele primeiro, né? Começou a ver... Não dizer isso. Começou a eu creio ver que chegou uma perda. Chegou o tempo. Perde identificação. Aí a gente já não se identificava mais. E aí, também, claro, não houve nada que a gente pudesse dizer assim, vou sair da igreja. Não. Deus encerrou o nosso tempo lá, nos trazendo para cá. Né? Aquilo ali, esses dias eu estava escutando, a Nívia Soares postou isso. Mas isso que aconteceu é o resultado de uma vida diária com Deus. Sim. Aquilo que aconteceu ali com o pastor João é que ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Chegava ali, era algo natural. Só abrir a boca. Né? O problema da gente é a gente não ter uma vida, né, diária de contato com Deus e querer chegar no domingo e o negócio fazer acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Não acontece mesmo. Né? Hoje está infestado disso. Inclusive, há uma crescente, inclusive, de certas permissividades, né? Nas doutrinas da igreja. Elas se tornaram liberais, né? A ponto de usar a maneira de dizer assim, nós vamos ter o coração aberto, vamos usar como estratégia para alcançar essas pessoas, enfim, e tal. E abre tira os limites que haviam e eles, né, remove os limites, né, abrem as portas e acaba tendo uma coisa que nós estamos vendo nos dias de hoje e o que nós falamos aqui do livro do Apocalipse. É uma tolerância com a Jezabel. Mas tem uma outra igreja, que é a igreja de Filadélfia, que é a igreja que se mantém fiel. Ele fala que ela não é uma igreja poderosa. Ele fala que ela é uma igreja que tem pouca força. Né? Ela tem pouca força. Mas ela guarda a palavra. Né? Ela se posiciona, ela não negocia, inclusive, a sua fé. Né? Não negocia a sua fé. Então, aqui no versículo 2 fala assim, que eles estavam muito perturbados, né? Imagina, gente, os fariseus, eles achavam que eles detinham praticamente a porta do céu, né? Eles achavam assim que eles eram a autoridade total de Deus na terra e que Deus estava dentro da caixinha que eles colocaram. E de repente vem Pedro falando, proclamando o nome de Jesus. Isso pra eles crucificaram. Sim, porque eles pensaram assim, agora matamos Jesus, acabou. E sinais e maravilhas ainda acompanhando a pregação, a presença deles. As pessoas sendo atraídas. Então eles estavam muito perturbados e ainda Pedro pega e taca na cara deles, que eles mataram, né, Jesus aqui, ó. Agarraram Pedro, É na parte do que colocaram eles lá. Agarraram Pedro e João e, como já estavam anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte, prenderam eles, coitados. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, quer dizer, o estrago estava feito. Eu fiquei pensando, né, aqueles 3.000, cada um morava num lugar. Ali estavam muitas nações ali juntas, muitas cidades, e cada um foi para sua cidade. E cada um sabe o que foi que Deus falou naquele dia com eles. E aqui, ó, 5.000, era muita gente, hein? Nas cidades, né, ali? Não era pouca, não. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, gente. Quando a gente estava falando a respeito da nossa saída, né? Há uma coisa que a gente tem que observar também, é que às vezes a gente está sendo exigente demais.
E pode ser que a gente também estava tornando-se exigente demais. E o ser humano, ele tem uma coisa que ela está muito próxima. Né? Ele acaba se assenhorando da verdade, ele acaba se assenhorando da sua posição, e muitas vezes ele acaba saindo daquilo que ele precisa se manter firme, na humildade. Né? Então o que acontece? Às vezes a gente pode ter se tornado exigente demais com relação àquilo que nós recebemos no princípio, que a gente percebeu no princípio, e entramos numa rota de colisão que podia ser a gente mesmo. Às vezes a gente acha que é a igreja que não está bem, e às vezes é a gente que não está bem. É porque e assim... Deus percebe, eu estou fazendo essa correção porque, para não dar aquela impressão de que nós que estamos aqui reunidos, aqui lendo a palavra, somos dono da verdade, a gente né? nós não somos dono da verdade. Isso, como a senhora falou dos Nós fariseus, precisamos, Isso, né? dos fariseus. Nós precisamos do Espírito Santo aqui nos orientando. O fato de nós estarmos aqui, a gente não aprendeu tudo, não sabe tudo. Não, nós estamos reunidos aqui, tomando esse café da tarde aqui, aprendendo juntos, né? E enquanto nós estivermos vivos, nós vamos aprender. E como a gente acaba de vez em quando se assenhorando, Deus vai lá, Ele, o próprio Espírito Santo, Ele se encarrega de botar a gente no lugar. Às vezes quando o chicote começa a quebrar no nosso lombo, a gente começa a perceber que alguma coisa está errada, a gente sempre às vezes olha para o outro lado, né? Mas às vezes o negócio está errado com a gente, e até a gente perceber isso, passa tempo e o couro desce no nosso lombo. É porque assim, o caminho do céu é para cima, mas o caminho da carne tem que ser para baixo. A gente tem que descer, né, na nossa carne. Se o orgulho tiver tomando conta, como você sabe que é orgulho? Quando você começa a achar melhor do que o outro. Sendo que a Bíblia fala, considere o teu irmão superior a você. Né? Jesus mostrou isso o quê? Ele pôs a toalha, né? E foi lavar os pés dos discípulos, né? Mostrou que ele era, mesmo sendo Deus, estava ali, se humilhando. Sim. E então, não usou essa prerrogativa dele para se impor. Para se impor, para julgar ele. Tal como aqui, a gente viu aqui, o Pedro, ele também não se impôs, ele foi levado para lá. E quando ele foi inquirido para dizer qual é a razão dele de ter acontecido aquela cura, de ter acontecido aquela situação, ele vai, e eu imagino que Pedro não levantou o queixo, nada disso, ele simplesmente falou, olha, vou explicar para vocês o que aconteceu. A palavra que sai da boca dele, sai com autoridade. Às vezes a gente confunde isso, e às vezes pega essa autoridade e toma pra gente. E aí é quando a gente se enche de soberba, e começa a dizer, não, o que eu estou falando, Deus assina embaixo. Não, ele podia ter falado de outra forma, que seria soberbo. Ele podia ter falado assim, eu estou com o poder de Jesus. Então, ele podia, não, ele né? falou assim, porque eles perguntaram, com que autoridade? A É. autoridade do nome de Jesus. Aquele que você Aqueles que vocês mataram. Agora você vê o tamanho da cegueira, que eles estavam vendo um homem curado. E situação, eles não viam o bem que tinha não sido via. feito. Eles conheciam aquele que ele ficava na porta. Na porta Do templo. Então, a dureza do coração era muito grande, né? Então, eles não vê o tamanho do milagre que tinha sido realizado ali. Eles estavam pensando o quê? Nós estamos perdendo o nosso lugar. Só na posição dele. Então, até aqui no versículo 13, que não foi lido, né, que eu sei que vocês só leram até o 12, mas fala, né, que depois que Pedro falou tudo isso, aí eles falaram, então eles vendo a intrepidez de Pedro e João e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiraram e reconheciam que haviam estado com Olha, Jesus. que coisa linda isso, Ai, gente. é lindo demais, né? Isso. E a gente vê que hoje em dia ainda é assim. Jesus É o que você falou. Não, mas é o que você falou. A gente identifica, né? A gente vê que aquela pessoa está falando. A gente, né, Jesus. como o senhor falou, entrou na igreja e de repente, né, quantas igrejas a gente entra no culto e a gente não consegue quase que nem ficar em pé.
Tamanha a presença de Deus. É igual quando eu vou na Mas também igreja. já entramos em lugares que a gente teve que se levantar e ir embora. É vontade de correr e ir embora. Vocês lembram daquela igreja que a gente ia, que era daquela pastora da adoração? Ah, sei. Como é que era o nome? Medade. Medade. Meu Deus. A gente chegava, sentava e era aquele ambiente. Meu Deus. Parecia que adoração. tinha uma eletricidade ali, todo mundo só adorando a Deus. Era de Coisa adoração. E linda. dava vontade de voltar, não dava? Sim, Dava. com certeza. Não tinha uma banda Tinha de um pianinho lá que eu toquei até. né? Mas a presença O hino mais de Deus simples tava do lá. mundo. Ai, gente. Gente, como a presença do Espírito Santo é maravilhosa, Mas né? olha, É a demais. gente não pode também usar isso como uma Nada pode referência. virar ritual. Não, e também usar como uma referência por quê? Eu vou dizer por quê. Porque eu já conheci igrejas que a igreja era cheia do Espírito. As pessoas vinham, eram tocadas, mas elas não permaneciam na igreja. Sabe por quê também, Jorge? Cada ser humano tá numa fase. Porque isso não pode ser uma regra geral. Porque senão daqui a pouco, o que acontece? Você vai dizer assim, então aquela igreja não tem Deus nela. Tinha Deus, mas havia propósito de Deus. É diferente, a gente tem que Aquela entender igreja tava o propósito. Né? O propósito. Havia todo um trabalho de Deus naquela igreja que Deus precisava fazer. E ele usava então aquele momento, que era um momento em que aquelas pessoas estavam na presença do Senhor, e todos que entravam ali eram alimentados. Mas Deus tinha um propósito de não continuar com aquele lugar. E quem podia mudar isso? É Deus quem estabelece, é Deus que levanta e Deus que derruba. Pai, mas nós dirigimos uma igreja que a gente tem certeza de que Deus não estava lá e Deus quis acabar com aquilo ali. Sim. Eu lembro que o Série, ele não conseguia pregar direito. Meu Deus. Eu ministrava louvor, era como se fosse um peso muito grande, todo culto. Eu sei que igreja é. Culto de oração não ia ninguém, era só nós nos cultos de oração. E era aquele peso, aquele negócio truncado, e a gente orava, a gente jejuava, a gente levantava de madrugada. O propósito de Deus era qual? Exterminar aquilo ali, como exterminavam os povos pagãos. Por quê? Porque aquela igreja, ela não servia a Deus, ela servia a homens. Era uma vaidade absurda. E enquanto estava naquela vaidade, a igreja era assim, ó. Lotada. Entendeu? Mas, e eu entendo que Deus não estava lá. Pode até no começo Deus está, mas as pessoas, elas logo trocaram. Eu visitava a igreja, Rabi. Eu não vi a hora de acabar o culto. Logo trocaram, né, a presença de Deus pelo Com certeza. O louvor bonito, a voz, a etnia, Pelo entendeu? Né? Mas pelo modismo. Até mesmo pelo modismo, né? Porque hoje existem muitas igrejas querendo manter o modismo das outras igrejas. Né? A gente vê muito isso hoje, até mesmo no nome das igrejas. Não vou dizer qual o nome, mas no nome das igrejas. As pessoas querem colocar o nome dela seguido de um nome que é mundial. Agora escuta, o pastor que estava lá saiu em rebeldia e abriu uma outra igreja. E durante o período em que a gente estava dirigindo aquela igreja, esse pastor estava com uma outra igreja, era na mesma avenida. E essa igreja dele fechou. Tá vendo? E ele teve que voltar e pedir Olha. perdão ao pastor da nossa igreja. Ou seja, é como se ele tivesse assim falado, tudo bem, Deus, o Senhor quer acabar aqui, mas eu abro lá. E Deus, ele exterminou de uma maneira que, assim, eu entendo que é porque o pastor era filho. Ele falou, você não vai ficar em desobediência, você vai... Isso. Se não fosse filho, ele podia Podia continuar andando. E não é só heresia isso. dele. Não é só isso. Os alicerces de uma igreja é muito importante, gente. Como ela foi estabelecida, de que forma foi estabelecida, né? As raízes, porque você vê uma coisa, uma casa, por exemplo, no tempo de Israel, no tempo da lei, o que ela tinha praga nela, que ela tinha mofo,
que acontecia? Ó, essa casa aí, ela tem lepra. Eles falavam que ela tinha lepra. Tudo que era Então, de o pé, que tinha que ser feito primeiro? Parede, Chega na casa, tem que raspar ela todinha, tirar todo o mofo, pintar, caiar ela todinha e voltar para dentro. Não, E daí esperar 7 dias. Aí, indo lá, depois de 7 dias, se ela tivesse tudo branca, beleza, podia, acabou o mofo, acabou a lepra. O problema é que se voltasse lá e tivesse de novo a lepra, o que tinha que fazer? Tinha que derrubar todas as paredes, porque ela tinha a lepra desde os alicerces. Nossa, então aqui o Ubatuba ia ter que ser demolido quase tudo. Tem um monte de casa de leprosa. Mas aí a gente precisa entender o sentido. Protegendo, né? A Das gente doenças entendeu o respiratórias. Essa igreja que eu falei aí, a primeira antes da Rafa falar, os alicerces dela também tinha mofo. E não adiantava, a forma como ela foi instituída, não tinha como prosseguir. Porque havia um direito legal que aquele capeta ia lá e reivindicava sobre aquela igreja. Mas por que Deus permitia que aqueles que estavam lá pudessem desfrutar da presença? Porque eles não tinham nada a ver com os alicerces daquela igreja. Tanto é que eles foram inseridos naquela igreja, não porque eles foram lá atrás, dizendo assim, ó, nós vamos assumir essa igreja, nós vamos tomar a posição dessa igreja. Nada disso. Eles foram envolvidos de tal maneira que não puderam simplesmente dizer assim, ó, o pessoal fala, nos abandonaram. Então, eles assumiram até o tempo que Deus determinou. Até aqui. E ali as pessoas não entendiam, aqueles que estavam ali dirigindo a igreja, não entendiam por que aquelas coisas aconteciam e por que as pessoas não eram. Mas você sabia de testemunhos de pessoas que passaram por lá e estavam fortalecidas. Pai, se a presença de Deus não tivesse com essa igreja que o senhor estava falando, ela não teria durado 3 anos. A questão, a presença de Deus estava lá para fortalecer, porque existia um tempo, um prazo, para que as pendências da igreja fossem resolvidas. Para que pecados fossem mostrados, para que houvesse arrependimento, para que as pessoas acordassem. A presença de Deus tinha que estar lá, porque senão não tinha ficado. Mas o preço foi caro também, foi né? Alto. Glória a Deus. Então, vamos aqui pro... Tem uma outra coisa aqui, né, que fala que é muito importante. A palavra de Deus fala para o mundo inteiro saber, gente. Nada pode mudar o que a palavra de Deus diz assim. Não há salvação em nenhum outro debaixo do céu. E não há outro nome aos homens pelo qual nós devemos ser salvos. Jesus Cristo. Já é o último, né? Versículo 12. Aí a Eliade leu uma coisa que é bom a gente comentar a respeito desse versículo 13, que é vendo a coragem, né? É muito importante quando o testemunho da gente fala alto. Mas antes disso, aqui do 10, é importante a gente frisar que aqui contém algumas bases da igreja. Né? Porque há muitas igrejas hereges hoje em dia. E como você sabe que é herege? Quando a base dela, que nem você falou, a base da casa é contaminada. E uma das bases é o quê? Não aceita que Jesus veio em carne, não aceita que ele morreu, que ele era filho de Deus, que ele ressuscitou, né? Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu novamente e enviou o Espírito Santo. E aí fala o quê? Que a pedra, Jesus é a pedra angular. Jesus é o quê? É a base. Então, se você vê uma igreja que não louva o nome do Senhor, Jesus, que só exalta, tipo assim, só exalta a Deus, ou só exalta Maria, ou só exalta o Espírito Santo, que não acredita na Trindade, foge dela. E não só e isso. Outra, que fala que para você ser salvo, precisa disso, daquilo outro. Olha, a obra da salvação foi realizada por Jesus na cruz. E ele fez tudo o que precisava.
O que você precisa fazer para ser salvo é aceitar a Jesus, é crer que Ele é o Filho de Deus e aceitar Ele como Salvador dos seus pecados. Porque se você não tiver isso, não tem como ser salvo. E não é só isso, né? Andar em conformidade com o testemunho do próprio Jesus. Veja que os evangelhos, na realidade, permanecer nele. Toda a base. Pode ver, se você dele, ler os 4 evangelhos, você vai perceber o seguinte, que Jesus está mostrando para os discípulos qual é a base daqueles que vão viver com ele e vão morar com ele. Ele, então, não só fala, como ele dá testemunho de que o que ele está falando é verdadeiro, que ele recebeu de Deus, e também nos chama a andar nesse alicerce. Ser alicerçado nele. Ele é a rocha. Ele é a pedra angular. Porque o que acontece? Às vezes a gente fala assim, andar em Jesus, as pessoas falam, eu ando em Jesus. Ele é a pedra angular, ele é a base da minha vida. Mas você não dá testemunho de Cristo na sua vida, no seu viver diário. Você não observa o testemunho de Jesus e não anda como ele andou. Porque isso que é importante. Quando você diz que crê em Jesus, você crê também no que ele ensinou e na base que ele nos deu para a gente poder ser co-herdeiros da glória de Deus. Porque não adianta nada a gente dizer que é co-herdeiro da glória de Deus e andar, sabe, de qualquer jeito, não observar a palavra do Senhor, não andar em conformidade com o testemunho do Senhor. O Tiago, ele fala exatamente isso. Lá no capítulo 2 de Tiago, ele fala assim, não adianta você ser ouvinte ou leitor, você tem que ser praticante da palavra. Você tem que praticar. Então, mas o que nos salvou foi a obra da cruz. Foi a obra da cruz, com certeza. Entendeu? Não, e quanto mais, é isso que porque assim, tem gente que fala assim, Jesus já fez tudo, então eu não preciso fazer mais nada. Mas quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você tem o caráter dele. Tanto que aqui os discípulos foram reconhecidos pelo testemunho deles, que eles estavam com Jesus. Até porque quando eu vivo de acordo com os meus desejos, conforme eu é que levo a pena. Porque é errado, não é porque é errado simplesmente, mas porque faz mal. Você perde a paz. Você perde a paz, você vive em guerra, você vive em confusão. Entra em depressão, em tristeza, porque você pecou. Isso, então, na verdade, as pessoas muitas vezes, igual quando a gente escuta falando sobre o pessoal que é LGBT, que ia mais e mais um monte de coisa, eles falam o quê? Porque a igreja me impedia, porque a igreja, não tem nada de igreja não, entendeu? Pergunta, gay que é feliz, não é, gente, ele pode dizer pra todo mundo lá nos podcasts dele da vida, nos vídeos da vida dele lá, dizer pra todo mundo que eles são felizes, mas não, quem tá com ele lá, dentro de casa, 24 horas por dia, ou à noite, quando ele põe a cabeça no travesseiro, é que sabe a angústia que ele tem dentro dele, porque ele sabe que ele não é aquilo que ele deveria ser. E ele só está naquela situação porque ele não tem força para sair. Ele fica tentando por ele mesmo sair daquela situação. E ele se frustra e é de frustração em cima de frustração. Então não é a lei colocou em cima de mim e eu enquanto eu estava seguindo eu não era feliz. Não é feliz mesmo não seguindo. Não é feliz mesmo não seguindo. Então é isso que as pessoas não entendem. Jesus não é o conjunto de regras, simplesmente por ser o conjunto de regras. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. E aí ele vem com ele vai ensinando a gente. Veio nos salvar dos nossos pecados. Ele vai nos mostrando os princípios de Deus. Isso, filho, não anda desse jeito, não, porque isso é como a gente com o filho. Quando tá nesse frio que tá, a gente fala pro filho, põe a blusa de frio. E o filho faz o quê? Não quero. Desobedece e fica doente. Fica doente. Fica doente. É a mesma coisa Deus vai ensinando o filho, não faz isso não, porque isso aí vai te fazer mal. E aí a gente, porque ama Jesus, percebe que se a gente escutar o conselho dele, a gente vai viver melhor, é que a gente começa a andar diferente. Mas não porque tem alguém que impôs alguma coisa, até porque relacionamento com Deus não é assim, nunca foi. E não é só isso, né? A Bíblia não é um livro. Falam muito que a Bíblia é um livro de regras. Não é um livro de regras. Não. É um livro que nos mostra, né, a vontade, o propósito, né, tudo aquilo que Deus
quer de melhor para todos nós, nos ensina o padrão de Deus, o padrão que é o padrão verdadeiro. É o caminho a Bíblia estreito. É o ensinamento. Caminho de né? cruz. Como eles falam assim, que a Bíblia é a regra, a nossa regra. Quando fala esse tipo de... essa palavra, muitos podem interpretar como uma regra. Não, é regra de prática e fé. O ser humano não gosta de regra, né? Não dá para não viver sem regra. É um Não ensinamento de que se eu praticar daquele jeito, se eu andar em conformidade com Deus, a minha vida será transformada e eu vou habitar com Deus no céu, porque o Espírito Santo de Deus foi enviado para nós, ele também vai nos ensinar, nos mostrar, e nós vamos ser santificados pela palavra. Né? É um processo de santificação. Ninguém que se converte já sai de um estado para outro assim, ó, transforma. A gente é transformado no espírito, mas ainda precisa ser trabalhado na alma e na carne. Né? E aí a gente precisa abandonar velhos hábitos, né? A gente precisa abandonar essas coisas que ainda estão enraizadas na gente. Só que nós temos uma diferença, é que nós temos o Espírito vivificado. E que esse Espírito Santo está em nós, ele nos capacita da mesma forma que capacitou os discípulos em Atos Apóstolos. A Bíblia fala, vocês ficam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, a gente recebeu o Espírito Santo, mas também foi revestidos do poder para testemunhar. Porque ele fala que esse poder veio sobre eles para testemunhar. Ele fala assim, vocês vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então ele fala assim, esse é o poder para vocês serem testemunhas. Então ninguém está à mercê do mundo. Ninguém está à mercê do diabo. Né? A gente escolhe. A gente tem armas poderosas que a gente pode lutar contra o inimigo. A Bíblia diz, nossas armas, elas são poderosas em Deus. Né? Para destruir fortalezas que o diabo cria. Uma série de fortalezas para tentar nos pegar. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, gente. Então, eu queria é importante isso, né? O 11 aqui, que eu achei uma coisa muito interessante. Ele fala assim, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Então, aqueles sacerdotes que ele estava perante quem? Perante os sacerdotes que mataram Jesus. Eles eram construtores. Né? Eles eram os construtores. Deus mandou a pedra que ia fortalecer aquela construção. Mas eles rejeitaram, né? E Jesus falou assim, que ele era a pedra. E que essa pedra sobre qual quem se escandalizar nele, vai esmiuçar ele. Por quê? Porque é a pedra verdadeira. Né? É a base de tudo. É Jesus. E ele fala assim, que vocês construtores, né? Rejeitaram, e que se tornou a pedra angular, que é a pedra principal de uma construção. E aí ele diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, presta atenção, gente, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus. Então, pensa nisso, gente, sabe? Não se deixe enganar. Por filosofia. Por filosofia, por anjos. Tem igreja, gente, que anjo veio e deu, sabe? Deu coisinhas para eles e virou o Salvador, o anjo. Não, gente, é Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Jesus é o caminho. Ele é a pedra, sabe? Que para a construção da tua vida, sabe? E o nome dele é o único nome que nos foi dado. Você tem que orar em nome de outra pessoa? Não. Em nome de Jesus. E quando eu falei a respeito do poder que ele nos dá para testemunhar através do Espírito Santo, essa é a primeira prova do testemunho. Porque quando eles falaram em línguas lá por ocasião do Pentecostes, veio algo que chamou a atenção deles. E na realidade, quando eles viram, eles julgaram de outra forma. Como é que eles julgaram? Eles julgaram que eles estavam embriagados. Logo cedo estão embriagados. Mas aqui não. No versículo 3, ele disse assim, vendo. Essa é a primeira prova do testemunho agora. Eles, como testemunho, eles falam assim, vendo a coragem destes, sabendo, eles sabiam que eles eram pessoas comuns no meio deles lá e que eram completamente sem instrução. Olha só como esse poder que veio sobre nós para testemunhar a respeito de Jesus, em qualquer lugar, ele se manifesta
as pessoas que estão olhando para nós, elas veem aquilo que está diferente daquilo que a gente era. Nossa, tem gente que fala assim, mudou da água para o vinho. Camarada era assim, agora não, ele tem uma outra... A pessoa não aceita isso, né? Não, e muitos não aceitam. Mas aqui fala que eles, por saber que eles não tinham instrução, não eram preparados, não eram catedráticos, não eram formados em faculdade, na Uninove, na USP, né? Eles ficaram admirados. E a palavra principal aqui é essa. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ai, que lindo. O comportamento deles. Jesus fez o trabalho dele muito direitinho. Com certeza. Ó, eu lembro que a gente tinha, no segundo ano do colegial, que agora é o ensino médio, eu lembro que tinha um menino que ele ficava zombando da gente que era crente na sala. Ele era terrível. Meu Deus, ele zombava muito, sabe? E zoava com a gente. Seus crentinhos. Aí, porque eu não usava saia, eles também pegavam no meu pé, falavam que eu era pecadora, né? Que eu não usava saia, que eu usava calça, que eu cortava cabelo, eu usava batom vermelho todo dia na boca. Mas a gente tava sempre falando de Jesus. E eu lembro que a gente montou um grupinho e tocou a música até Manancial lá, que tinha um menino que tocava piano, então a gente montou tipo um grupinho. E aí a gente saiu de férias. Quando a gente voltou de férias, essa pessoa não existia mais. Era outra pessoa. Ele tinha se convertido e ele pediu perdão pra gente. Falou, nossa, como eu era cego. Ele virou outra pessoa, gente. Ele falou, nossa, como eu era cego. Eu ficava zombando de vocês. Me perdoa por ter feito isso. Eu vou mostrar pra vocês um paralelo. Foi demais. Foi e olha que não era um mês de férias. Foi umas 3 semanas de férias, né? Não chega a ser um mês. E ele falou que se converteu e ele tinha mudado. Ele virou outra pessoa. Jesus pegou ele, né? Jesus pegou ele. Jesus pegou ele. Mas vou mostrar para vocês um paralelo aí, que é muito importante a gente observar. Vocês lembram que quando o Pedro está lá no pátio, lá se aquecendo, uma das afirmações que fizeram a respeito dele, ele falou assim, escuta, você é um discípulo dele. A gente reconhece que você é um discípulo dele. Por quê? Tua fala te condena. Tua fala te condena. O jeito de você falar mostra que você esteve com ele. Não é tão lindo. Olha esse paralelo, gente. Olha esse paralelo. Que é fantástico, gente. Nesse momento, Pedro ainda não estava cheio do Espírito Santo. Mas ele já tinha Jesus. Aqui o paralelo muda completamente. Aqui, lá ele negou, mas alcançou um testemunho de que eles tinham estado com Jesus. Mas aqui eles viram que ele falava com autoridade de quem... E ficaram admirados. Ficaram admirados. Falaram, né? olha, rapaz, né? Mas eu acho interessante esse paralelo que a gente vê como o Espírito Santo transforma. Como ele transforma de tal maneira que a pessoa sai de um estado, né? De alcançar, inclusive, o testemunho, você estava junto com ele. Mas mostra que agora você esteve com ele e também tem a mesma autoridade, tem o mesmo poder que está sobre você. Nossa, é maravilhoso. Lindo demais, né? Gente, é muito bom, né? Nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, nós estamos chegando no nosso final aí do nosso estudo. Nós estamos parando aqui no capítulo 4, versículo 13, né? Depois, na semana que vem, nós vamos falar então sobre desde o capítulo 14 até o 21. Nós vamos parar, né? E depois vai ter o tópico da oração dos primeiros cristãos. E é importante a gente, isso que nós estamos fazendo, nós estamos aprendendo juntos, estamos conversando, a palavra do Senhor ensina a gente que a gente deve se reunir para conversar e falar salmos, hinos. Nós estamos falando a palavra de Deus, que é muito importante. Quando a gente está falando as coisas do Senhor, nós não estamos sozinhos, não. O Espírito Santo está conosco, ele está falando, está mostrando, está revelando, né? Ele que faz a gente lembrar desses paralelos,
ele faz a gente lembrar dessas coisas tão importantes que a gente precisa elucidar aqui e trazer a pauta da nossa reunião. Então, se você tiver aí uma pergunta, se você tiver algum comentário, você vai ver posteriormente, vai ver depois o nosso vídeo, faz um comentário. E se você não quiser, não faça, não tem problema, você tem toda a liberdade. Tem muita gente que não gosta de se expor. Mas o importante é a pregação da palavra. É aquilo que foi ministrado, aquilo que foi aqui, dentro desse momento aqui, que foi ministrado de maneira tão poderosa. Amém? Então, semana que vem, nós estamos aqui. Se você mora por aqui, por perto, aqui de nós, aqui no Sertão da Quina, nós temos o nosso grupo familiar, que vai ser na minha casa, às 20 horas, com a ministração da Rabi. Não, Do é do Ri. É o Ricieli? É. Ah, então é o pastor Ricieli. Vai falar sobre o orgulho. Sobre o orgulho, vai gente. falar sobre o orgulho. Então você tem a oportunidade de estar conosco. E também o nosso culto, que é em frente ao Poço Frediani, no domingo às 19 horas. Um culto cheio da presença de Deus. E você pode ali, claro, nós não queremos que você que tem a sua igreja, não saia da sua igreja. Não deixa a sua igreja. A não ser que Jesus não seja a pedra angular dela. Se não então, for, pode sair. Isso. Mas não deixe sua congregação para estar conosco. Mas se você não tiver, né, uma referência, então está lá. Né, nós estamos lá cultuando a Deus, então você pode cultuar a Deus conosco. Amém? Deus pode te abençoar. Olha, como isso aqui não é, a filmagem não é profissional, ela é amadora. Então, enquanto eles estão aqui, eu vou sair do meu lugar e vou até aí para desligar o celular. Que Deus abençoe. Até lá, na paz do Senhor. Já acabou? Já acabou. Já acabou. Ai, tá aqui. Ai, eu vou embora desse culto. Vou embora desse culto. Tô tirando a meleca. Ai, ai.